Olá, olá para você que está nos assistindo. Esse é mais um episódio do Odontologia Objetiva no ar, aqui na nossa segunda temporada. Meu nome é Amanda Fernandes. Sou Marcos Laboicieri, seja bem-vindo aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E hoje a gente vai conversar sobre um novo tempo. Estamos vivendo um tempo diferente, né? E nesse novo tempo que a gente vive, será que a gente vai conseguir praticar a mesma odontologia, Marcos? Para quem está nos assistindo, quem está assistindo esse programa gravado, a gente está gravando agora em junho de 2020, a gente está passando, né, por um período muito diferente aqui na vida de todo mundo. Todas as nossas rotinas mudaram, nossa rotina em casa mudou, nossa rotina no consultório está bem diferente também, e a gente tem algo muito diferente no meio dessa pandemia, que é a relação com o tempo. Na nossa casa agora, a nossa rotina está diferente, a gente tem um pouco mais de tempo disponível porque a gente não pode sair, né? Estamos mais presos dentro de casa. Dentro do nosso consultório, o tempo também mudou, porque para quem já está retomando as atividades clínicas, o horário das consultas é um pouco mais extenso, o intervalo entre as consultas tem que ser mais extenso, porque tem todo um cuidado redobrado ali, né, na limpeza do consultório, na biossegurança redobrada. Então, os nossos auxiliares ficam bem mais tempo organizando o consultório. A gente tem um intervalo maior entre um paciente e outro. E os nossos pacientes também têm um pouco mais de tempo disponível para se cuidar. Então, como será que a gente pode aproveitar melhor esse tempo e ganhar com isso, né? Praticar uma odontologia de melhor qualidade. É isso aí, realmente a gente vive um momento diferente e a gente não vai, eu acredito que praticar a mesma odontologia do passado. Em que sentido? Em sentido principalmente da postura profissional perante os pacientes. Obviamente que as técnicas, né, os materiais, essas coisas não mudaram nessa mudança, né? Sei lá, a resina continua sendo resina, os princípios de adesão continuam tendo os mesmos princípios, mas com certeza essa questão de aproveitar o momento onde a gente se viu obrigado a fazer isolamento social, e nós profissionais da área de saúde fomos obrigados por um tempo fazer o isolamento profissional, e aos poucos a gente está retomando isso, e realmente investir agora no capital que era escasso. Então, assim, a coisa mais interessante que a gente pode abordar aqui é que a gente tinha uma série de coisas que estavam sobrando e tinha uma coisa que faltava. E a gente tinha muita informação, tinha muita atividade, tinha muito... enfim, tinha tudo, sei lá, vamos colocar dessa forma. E a gente não tinha tempo para fazer as coisas. Uma coisa que eu acho muito interessante que aconteceu nessa pandemia, Marcos, é que a gente deu um reset, né? A gente reiniciou tudo. E olha que oportunidade boa quando você reinicia a sua vida, a sua rotina, né, os seus protocolos. Você tem a oportunidade de criar um novo protocolo de atendimento, porque muitas pessoas questionam, né, essa questão do uso do articulador para diagnóstico. Vai me tomar muito tempo, e esse tempo não se encaixa na minha rotina, não vou ter tempo de montar o paciente, não tenho tempo de montar os modelos no articulador, não tenho tempo de inserar. Mas agora você tem essa oportunidade de encaixar todo esse novo protocolo na sua rotina. E é uma oportunidade que vale ouro, né? Então, eu acho que é o momento da gente repensar e colocar isso no nosso fluxo de trabalho. Realmente, toda essa mudança que está acontecendo em relação às nossas relações profissionais, relações interpessoais, relações inclusive de ensino, né? O ensino à distância, que era para alguns, ou talvez até para a grande maioria das pessoas, estou falando pessoas dentistas, né? Até para as pessoas em geral, mas para os dentistas especificamente,
Talvez para os pais de crianças pequenas como eu, não acha muito legal a aula online, não, né? Que tem que ficar lá cuidando do menino, faz tarefa. Quem é pai de filho pequeno sabe como esse negócio de aula online está sendo muito complicado, por um lado, né? Mas, assim, dentro da nossa profissão, existia uma barreira, um tabu muito grande. Os nossos alunos, os nossos cursos, boa parte deles nunca tinham feito nenhum curso online. E agora a gente vive um novo tempo onde o ensino à distância não é só uma realidade, como virou uma obrigatoriedade, né? Assuntos que podem ser transmitidos, técnicas, conceitos, toda essa parte teórica que pode ser transmitida à distância, eu acredito, inclusive, que vai continuar sendo assim mesmo depois que as coisas voltarem ao normal. Até porque quem não tinha esse hábito de fazer cursos online e começou a experimentar as lives, os congressos online que aconteceram, viu que é muito interessante essa abordagem do ensino, porque você tem a oportunidade de assistir na velocidade que você acha melhor e pausar a hora que você quiser, repetir, voltar o vídeo, anotar mais uma vez. Então, você tira um proveito muito maior do que está sendo dito ali naquela aula, né? Então, assim, quando o aluno, o dentista, ele se depara com essa realidade, ele consegue aproveitar melhor o tempo. E aí, essa é uma característica sensacional dos cursos online. Os cursos online, eles vão ter... do ensino à distância, né? O ensino à distância, ele vai ter um papel muito importante agora, justamente porque você vai poder aproveitar, ou seja, se você de manhã está na escola virtual com as crianças e você tem um assunto que quer estudar, você pode estudar à tarde, você pode ver depois, pode pôr as crianças para dormir e ver depois. Você pode ouvir em outros lugares enquanto faz outras tarefas. Você está fazendo uma caminhada, né? Você pode estar escutando as aulas, enfim. O ensino à distância de conceitos e coisas assim, eles se tornaram realidade. Eu acredito que vai ser uma realidade que não vai voltar atrás. É óbvio que os cursos presenciais estão fazendo falta, a gente sente falta, eu sinto falta de fazer cursos presenciais, sinto falta de ministrar cursos presenciais também, mas a gente vê que com essa nova ordem mundial, esse ponto veio para ficar, principalmente no que você diz, as pessoas aproveitarem melhor o seu tempo, mesmo depois que a rotina voltar. Sim, porque as pessoas viram que é uma maneira proveitosa de estudar, e quando todo mundo estiver de volta, aquela rotina corrida do dia a dia, mesmo quem quiser fazer um curso presencial, esse curso presencial pode aproveitar, né, uma parte dele essa modalidade e fazer uma modalidade, né, mista. Né? E tem um detalhe também com relação a isso, essa nova ordem, que influenciou muito o problema de cursos presenciais, além do contato e ter que se proteger, tem a questão da locomoção. A locomoção aeroviária, que era a que nós dentistas usávamos com mais frequência, a saída de uma pessoa do interior, ou até mesmo de uma capital, para ir para uma outra capital, assistir um curso, uma palestra e tal, por conta das restrições de deslocamento aeroportuários, ou até mesmo a diminuição da malha aérea, né? A diminuição, enfim, de vários aspectos. As passagens estão mais caras, porque tem menos procura, menos demandas. Então, isso leva a gente a imaginar que mesmo depois que as coisas começam a voltar, esse ponto vai ter uma volta mais lenta. Então, assim, aproveitar agora esse momento, primeiro, para você, como a gente conversou ontem com o Gustavo Bernardes, primeiro você aprender, que são 3 aspectos que nós vamos falar aqui sobre o tempo. Aspecto 1, aprender. Usar esse tempo para você se aprimorar, se aperfeiçoar. Depois, aprender coisas novas. Você usar esse tempo para treinar. E depois... o paciente usar esse tempo para se cuidar. Se cuidar, e o terceiro, você está preparado para executar em menos tempo. Então, assim,
tudo que a gente poderia imaginar de ruim que existe com esse isolamento, gente, não estou aqui diminuindo a doença, as pessoas que estão falecendo, as consequências da saúde, né, que envolve todo esse assunto da pandemia, tá? E do Covid, enfim. Só que a gente tem que pensar assim que nós dentistas, as pessoas continuam precisando de serem atendidas, as pessoas continuam quebrando dentes, ainda mais agora, né? A atividade parafuncional, o estresse, o medo, a tensão, a preocupação, a ansiedade, todos esses fatores que estão com certeza a flor da pele vão potencializar, vão catalisar um processo de degeneração dos dentes e provavelmente esse paciente vai ter um índice maior de fraturas e perdas. Sim, e apesar de tudo que está acontecendo, nós estamos aqui e a gente tem que aproveitar esse tempo de uma maneira produtiva, né? A gente tem que aproveitar, primeiro, para aprender. Exato. Segundo, treinar, né? Como eu falei com você no início do programa, para quem já está retornando à rotina do consultório, o dia a dia está mais devagar, né? Lá dentro dos nossos consultórios, a gente atende um paciente, tem um intervalo ali de quase 1 hora, né? Alguns pacientes estão com receio de vir também, isso, né? Então, assim, uma dificuldade que a gente sempre sentiu nos alunos é inserir o uso do articulador para diagnóstico na sua rotina clínica, né? Ótimo. Todos já tinham uma rotina muito bem estabelecida, o paciente chegava e fazia o exame inicial, usava os exames complementares de imagem que ele tinha e daí ele já passava para o seu planejamento e execução. Como eu vou inserir uma montagem articulador, moldagem? Como eu vou inserir no meu fluxo de trabalho o enceramento funcional? Não dá tempo. Só que não dava tempo. Agora a gente tem essa oportunidade de inserir isso no nosso fluxo e que ele se mantenha para sempre. E aí entra o segundo aspecto, treinamento. Então, o treinamento tem muito a ver com isso que você está falando. Então, o primeiro aspecto, você precisa, a coisa boa, né, que a gente tinha um capital, que era o tempo que a gente estava sem, e agora a gente ganhou muito tempo para fazer. A gente não viaja, a gente não vai a restaurantes, não que a gente não gostasse, porque eu estou sentindo falta de um bar, ir para um boteco, ser mal atendido, enfim, essas coisas estão fazendo falta. Então a gente está sobrando mais tempo, e não quer dizer que a gente não está fazendo nada, tem muita gente que está ocupada pra caramba, claro. Tá cheio de coisa, mas a questão então, tempo para estudar, tá claro, a gente tem como estudar à distância, ponto. Digamos que inclusive nós aqui do Clube D, a gente oferece muito ensino à distância há 4 anos. Então, assim, a gente sabe muito bem como entender a pessoa, como ela quer ir da melhor forma. Então, ok, ensino, ok. Agora, treinamento. Antes a gente não tinha tempo, porque a gente atendia, muitas vezes, a gente atendia 10, 15 pacientes na manhã, enfim. Já era uma rotina estabelecida e mudar um hábito é muito difícil. Muito difícil. Né? Então agora a gente tem 2 fatores que estão atrapalhando a gente trabalhar na mesma rotina. Primeiro, a biossegurança que a gente sempre teve, os dentistas sempre tiveram esse cuidado, mas agora foi redobrado. Né? A higiene que sempre teve, mas agora está sendo redobrada, o tempo, as novas o intervalo regras, entre os pacientes tem que ser maior, os pacientes não podem se encontrar na sala de espera, então evitar aglomeração na sala de espera, ou seja, digamos assim, existe uma recomendação que nós diminuamos a quantidade de pessoas que a gente atende por dia, ponto. Independente de qualquer especialidade, independente de qualquer profissional dentista, se é um consultório, se são vários, infelizmente a gente tem essa recomendação. Ou seja, a gente já vai ter mais tempo para fazer outra coisa. Ponto. Primeiro ponto é isso. Segundo ponto também é que a gente tem uma gama de pacientes que está com receio de ir ao dentista. Enquanto menos vezes ele for ao dentista para resolver os problemas, mais ele vai ficar satisfeito. Então a gente tem esse motivo, leva a gente a ter vamos colocar dessa forma, como se fosse um espaço ocioso. E nesse espaço ocioso entra como você pode treinar. A montagem do articulador para o diagnóstico, que a Amanda fala, está muito relacionado com a importância de você encontrar os 2 eus. Se você não sabe o que são os 2 eus, procura o podcast 2 eus.
E os dois erros nada mais é do que a posição é a máxima é adaptada e uma segunda posição, que aí seria a RC funcional ou posição fisiológica da mandíbula, onde essas duas posições que eu tenho uma discrepância grande, você precisa identificar isso para você observar o padrão de destruição dentária daquele paciente e, baseado nesse padrão, você tentar quebrar esse padrão e devolver guias e eliminar básculas. Basicamente é isso, né? Só para quem não está ligado o que é, por que a gente está falando de articulador para diagnóstico, e a gente sabe muito bem da importância disso. É importante a gente falar para o ouvinte que está chegando agora que esse articulador ele vai ser muito útil, porque é um equipamento simples, barato, fácil e totalmente replicável de se usar, e qualquer dentista consegue usar, não tem nenhuma tecnologia embarcada, assim, que cria uma barreira, não tem nenhum custo adicional, então é gesso, acrílico e articulador. Bom, então, e aí a gente entra num ponto, Amanda, que muita gente acredita nisso, que você falou, que demora muito para fazer, porque não está treinado a fazer. Entende? Então, assim, mas poxa, eu só estou atendendo segunda e quarta. Então vai na terça-feira no seu consultório e monta articulador, monta várias vezes a mesma pessoa, insera várias vezes o mesmo caso, ou seja, amole o seu machado, gente. Pense assim, ó, aproveite o seu tempo para amolar o seu machado. O que é amolar o seu machado? É ficar preparado quando chegar o paciente que vai sentar na sua cadeira, aquela pessoa que vai chegar com o dente quebrado, com dor no dente, vai chegar para você e vai falar assim: doutor, eu quebrei o dente. Aí você vai falar: você quebrou o dente porque você está com a boca desequilibrada por causa disso. Olha só, você não tem guia anterior, você não tem guia canina, você não tem guia nada. Vamos fazer um estudo, vamos montar o articulador. E essa pessoa, Amanda, vai ser aquele padrão. Sabe qual é o perfil de pessoa que vai aparecer? Aquela que, por exemplo, tá? É um assalariado que teve o seu salário mantido, pode estar trabalhando no home office, tudo bem, mas ele está com dinheiro sobrando. E ele tem mais o quê? Ele tem tempo. Tempo para se tratar. E ele tem dinheiro. Por que tem dinheiro sobrando? Porque ele não está podendo gastar com mais nada. Lembra, os concorrentes do dentista nunca foi o dentista vizinho. O seu real concorrente era agência de viagem, agência de carro, era agência com material de construção, obra civil. Ou seja, as pessoas usavam o capital que poderia ser direcionado para a odontologia, vamos colocar assim. Ele era investido em outras praças e chegar na odontologia ele não sobrava tanto. Agora elas não estão podendo gastar, nem nós estamos podendo gastar com essas outras praças. Marcos, e falando desse novo tempo que a gente está vivendo, você já percebeu como está mais frequente você ver na televisão, né, as chamadas sobre atendimentos psicológicos que aumentaram, né, necessidade de tratamento psicológico, pacientes utilizando mais remédio para poder dormir. Então, olha a consequência disso tudo. O paciente que vem procurar a gente para um atendimento de emergência pode estar passando por esse momento maior de ansiedade, e a gente tem essa grande oportunidade de usar o articulador para diagnosticar uma situação que antes a gente talvez não tivesse o tempo de observar. Aqui, ó. Vou até colocar aqui no Google de suicídio 2020. Então, assim, ó, olha só para vocês entenderem uma coisa que está acontecendo, que a matéria é o seguinte, olha, eu vou mostrar aqui, mas eu vou ler. O aumento alarmante, tá? Matéria feita no Hospital Santa Mônica, tá? Alarmante do índice de suicídio entre jovens, agora, na época pós-Covid. E aqui fala que, olha só, que tudo isso que tem aumentado, só para vocês terem ideia, o padrão de pacientes que estão... Como é que eu vou falar? O padrão de paciente que está sendo formado com os jovens, para os nossos futuros pacientes, e o padrão de pessoas que estão vivendo hoje. Olha só, está aqui na matéria. Ó,
para quem eu sei que vocês estão escutando, vocês não vão ver, mas a matéria fala assim, primeira coisa que influencia os filmes e séries. O excesso de tempo leva todos os jovens e adultos também, podemos fazer um paralelo de adultos, estarem consumindo, o que digo Netflix, né, consumindo cada vez mais filmes e séries que expõem muito essa questão da violência. Não que o filme e a série seja culpado, eu não penso dessa forma, mas aquela pessoa que tem um pezinho ali, é a mesma coisa de quem tem uma tendência a engordar e ir para uma pizzaria de rodízio. A pizzaria de rodízio não tem culpa, mas se a pessoa tem e vai com frequência, ou seja, ela tem mais chance de ter uma consequência negativa em relação àquele tipo de produto que está sendo ofertado. Toda exposição a essa informação, né? Tanto das séries, dos filmes, da internet, está todo mundo muito conectado, né? Muito ligado em todas essas informações ruins, né? A gente está vivendo um tempo muito estressante e isso se reflete na saúde psicológica das pessoas. Motivo 2, impacto das redes sociais no universo digital. Aquela questão da vida perfeita do Instagram, vamos colocar assim, né? Pode levar muito, ainda mais agora, nessa época de Covid, muita gente está dentro de casa com medo e tem gente que está viajando na praia. E não tem nada de errado para quem está viajando na praia, tá? Só que o cara que está ali, ele se sente diminuído, talvez por estar consumindo demais essa questão das redes sociais. Outra, que é o índice que ele coloca muito grave, falta de expectativa para o futuro. Essa falta de esperança de que as coisas vão voltar ao normal e melhorar é um fator. Eu só estou falando o seguinte, gente, presta atenção. O paciente que vai chegar no seu consultório vai ter isso aqui toda essa embarcado, carga, né? E refletido nos dentes. Porque nós não somos psiquiatras, não somos psicólogos, nós não somos nem cientistas que tratam de área de comportamental, nós somos dentistas e a gente sabe que todas essas influências, inclusive agora aqui, ausência de tratamentos. Ou seja, essas pessoas também não estão tendo acesso, às vezes, por medo. A pessoa já tem um problema, né, assim, de depressão, enfim. E já é difícil o tratamento, já existe um preconceito para tratar isso. E essa pessoa já não tem acesso. E agora ainda mais a pessoa está com medo de procurar, de sair de casa, né, de procurar tratamento. Já até porque está meio que tudo fechado, certo? Então, e aí o último, ainda tem os conflitos relacionados à orientação sexual e à própria sexualidade. Ou seja, a falta de contato com essas pessoas, a falta de relacionamento íntimos em pessoas que são, mesmo casados, inclusive, mas pessoas que são solteiras, tá? Isso tem abalado muito o isolamento mesmo. O isolamento. Né? E então, ainda mais as pessoas que têm ainda aquele problema de orientação sexual, que, enfim, a questão de ser homossexual e se sentir ainda mais preterido, ou seja, ele somatiza todos os problemas e pensa que aquele fator da homossexualidade, por exemplo, como está falando aqui na matéria, da questão sexual, pode também ser exacerbado. Porque ele pode misturar o isolamento social, confundir que as pessoas estão se isolando por conta, às vezes, dessa orientação. Então, esses 5 fatores que a gente levou aqui são os fatores que o Hospital Santa Mônica, aqui de São Paulo, uma referência lá em São Paulo, tratamentos, né, psiquiátricos, psicológicos e tudo, fala que o aumento alarmante, e eu estou até querendo ver aqui, olha, se eu consigo pegar aqui o número, aqui, esse estudo da Organização Mundial da Saúde sobre 15 mil jovens revelou que 98% dos casos a explicação estava ligada a transtornos mentais. Entendeu? Então, ou seja, essas pessoas que estão sofrendo. O que é importante a gente salientar é que é esse perfil de paciente que vai chegar no seu consultório. E se você pega esse paciente que está com essa carga psicológica sendo descontada nos dentes, e se você não estiver preparado já, treinado bem, se você não estiver ali já sabendo montar as coisas, já treinado em examinar, sabe? Você já fez isso,
você vai ter mais dificuldade de encarar um caso complexo como esse. Até porque é um paciente que vai te procurar para uma consulta de emergência por uma fratura num dente, por exemplo, e você tem que estar preparado para atendê-lo da maneira adequada, né? O que a gente está falando é um novo tempo, um novo perfil de paciente que vai chegar para a gente. Então, a gente tem que aproveitar esse período e dar esse reset em tudo, né? Na minha maneira de diagnosticar, na minha maneira de atender o meu paciente, no que eu posso oferecer para ele, né? A qualidade do meu diagnóstico. E aí, só para falar sobre um pouquinho de treinamento, é o seguinte, então qual que é a sugestão que a gente pode dar? Se você já monta os casos no articulador, usando o Jigipua, seguindo as nossas orientações, ou de outros professores também que falam na mesma linha, se você tem lá 5, 6, 7 casos montados, treina de novo neles, pega eles de novo, dá uma olhada, dá uma estudada, sabe? Se você já encerou, tira a foto, joga fora aquela cena e insere de novo. Para quem não sabe, quando a gente fala de enceramento, nós não estamos aqui querendo propor que você vire um protético, que vire, sabe, o rei do enceramento. A nossa proposta é que com o enceramento você domine o planejamento do seu caso, ou seja, você pegue um caso e controle de cabo a rabo o que vai ser feito, sabendo por que o dente tem que ter 11 milímetros, ou 12, ou 14, e baseado nesses números, e nessas referências, você conseguir de uma vez por todas fechar mais tratamentos, aumentar a sua taxa de conversão. Ou seja, se tem menos pacientes procurando um dentista, é sinal que você tem que ser mais eficiente naquela proposta para você conseguir ter mais clientes, né, fazendo. E tem mais um detalhe, que esse paciente agora, ele tem mais tempo, ok, né? Porque ele não está viajando, ele não está indo para os restaurantes, ele não está, às vezes, trabalhando fisicamente, então ele pode executar. Porque muitas vezes o seu planejamento assusta o paciente, não em termos questões financeiras somente, mas também, às vezes, na duração do tratamento, né? Eu não estava preparado para fazer, né, tantas restaurações, não tenho tempo, né? Sou muito atarefado, mas agora essa situação mudou um pouco. Mudou, então, e se você souber trabalhar isso bem, ou seja, souber explicar para ele que o que você está propondo no seu planejamento é algo essencial. Por que é essencial? Porque se ele quebrou o dente, ele quebrou o dente por causa da parafunção. Ok, irmão? Beleza, então por causa disso, então ele vai quebrar todos. Então deixa ele quebrar todos. Então a cada um que quebra você faz um implante. Essa é a sua percepção de prevenção. Aí o cara chega lá, manda tomar ansiolítico. Cara, presta atenção, peraí. Nós estamos falando de pacientes que estão, sabe, vivendo um momento diferente na vida e que a gente acredita que vai melhorar, mas pode ser que não melhore tão cedo. Então, assim, os pacientes chegam lá com atividade profissional aumentada, com bruxismo de vigília ou de noturno. É uma questão que a gente já observava antes da pandemia, tem nada a ver com a pandemia. Tem nada a ver com a pandemia. Já era um perfil de paciente muito frequente no nosso consultório. Só intensificou agora. Mas agora intensificou ainda mais. Então, assim, esse paciente que tem um bruxismo ou de vigília ou noturno, com certeza você vai fazer o que você quiser nos dentes dele e não vai aumentar nem diminuir a atividade dele. O que você fizer nos dentes dele pode aumentar ou diminuir o nível de destruição dos dentes. E o que o cara está te procurando, ele quer resolver o problema de quebrar dente. Ele não quer quebrar dente. Usar uma placa? Ok, tem que usar uma placa? Tem que usar uma placa montada em PFM, com guias longas e suaves, ou seja, o guia de desoclusão bem longo para fazer uma fisioterapia bem bacana muscular. Então, ou seja, assim, beleza, vamos usar uma placa, ok, vai proteger, que se for só para proteger, usa qualquer placa. Só que se você equilibra o cara, ele vai mastigar melhor, ele vai sentir melhor. O dia que ele dormir sem a placa, ele vai destruir menos os dentes, porque vai ter menos básculas, vai ter mais guias. Então assim, mas o cara vai ranger e vai apertar. Vai ranger e apertar. E tem mais. Se você devolve o tamanho do dente, vamos imaginar, Amanda, se o cara desgastou o dente, tá? E o incisivo que era para ter 9 milímetros, está com 4 milímetros. Vamos supor que esteja com 5. Desgaste mesmo por uso, vários motivos. Aí você vai fazer um planejamento para esse cara e você vai aumentar o de 4 para 8 milímetros. Certo? Você não vai aumentar por aumentar no olho não, tá?
Existe o plano, que a gente fala muito bem sobre seguir o plano. Inclusive, é uma das saídas para quem quiser superar, se quiser ter um plano a ser seguido. E aí você vai pegar esse incisivo que estava com 5 e vai para 8, por exemplo, vai aumentar 3 milímetros, seja de resina, seja de cerâmica, seja de, sei lá que material que você vai usar. A partir do momento que você aumentou o dente dele em 3 milímetros, você está protegendo aqueles dentes lá de baixo. A chance de quebrar o dente remanescente é muito menor. Você devolve o equilíbrio. Ah, mas o cara vai continuar arranjando? Beleza, ele vai continuar arranjando, irmãozão. Só que se ele não usar a placa, ele arranja em cima de quem? Dos dentes? Dos dentes artificial. E ele vai desgastar? Vai desgastar. Vai desgastar a resina? Vai desgastar a resina. Mas se você tem um dente, você, que tem 5 milímetros, e você sabe que vai desgastar 1 milímetro por cada 5 anos, você quer que desgaste 1 milímetro de dente natural seu ou 1 milímetro de resina? Ou então 2 milímetros. Vamos imaginar que desgaste 3 milímetros a cada 5 anos de resina. Você prefere desgastar 1 milímetro de dente natural seu ou 3 milímetros de dente artificial de resina? Entende? Então, assim, o fato do cara ter bruxismo não impede você diagnosticar aonde está a base articular e como estão essas guias. Esse é um ponto que tem que ficar claro. A gente tem que parar com essa história de querer pôr o bruxismo como uma muleta. A questão da gente falar tanto aqui sobre a ansiedade dos pacientes hoje em dia nunca vai ser de controle da ansiedade, e sim de controle da destruição dos dentes causada pela ansiedade. Então, esse é o nosso papel, né? Exatamente. É entregar para o paciente um tratamento que dê a ele equilíbrio, onde ele vai ranger, sim, mas ele vai ranger e não vai destruir os seus dentes. E é por isso que ele foi procurar a gente. Normalmente o cara foi lá porque está destruindo o dente, está quebrando, quebrou a coroa, quebrou o implante. Não digo não vai destruir, se ele vai ranger, ele vai desgastar, mas vai desgastar ali em cima das guias e vai ser controlado pelo profissional, que vai ter os retornos frequentes, vai controlar esse desgaste das guias dele. Ele vai ficar motivado a usar a placa. Com certeza. Porque um cara que tem os dentes gastos, tá? Os dentes gastos, você devolve aquilo esteticamente, funcionalmente fica feliz, ele quer preservar, né? Tende a querer preservar. E se você conscientiza, olha, irmão, tu vai continuar arranjando, e se tu ranger vai não só desgastar, mas pode quebrar, porque também esse material que se quebrou. E todo tratamento de prevenção envolve a educação do paciente. Todo, né? Desde a escovação. Técnica de escovação. Beleza, se não tiver a consciência, não adianta você ser na melhor técnica de escovação. Agora, então, por que eu fiz esse parênteses? Só para vocês entenderem a importância que tem de você amolar o machado. Só por isso. Eu fiz esse parênteses todo. Para explicar o seguinte. Quando chega o paciente que por um acaso é esse padrão de paciente que vai chegar um monte de gente que quebrou o dente, que realmente era dono de restaurante, está sem dinheiro, está quebrado às vezes, faliu, muita gente faliu, o governo está tentando ajudar ali ou aqui, mas mesmo assim, então a gente vai ter um padrão, a gente vai ter um perfil de paciente que não vai ter capacidade, tá, de resolver, beleza? Mas mesmo assim, existem maneiras de a gente equilibrar. Não, só estou falando de dinheiro agora, assim, só para entender assim, vai ter um paciente que ele vai chegar ali com o dente quebrado, mas ele não vai poder gastar o que precisa para reabilitar. Aí o que você faz? Põe uma placa nele, para ele pelo menos evitar que quebre mais. Mas aí você já plantou a sementinha, já educou aquele paciente, ele já tem consciência do que acontece com ele. E o que ele precisa fazer para evitar que quebre mais. A placa é só uma proteção, mas ele tem que equilibrar. Beleza. Agora, e quando chega o paciente que tem esse outro padrão, que não está gastando dinheiro, que está com dinheiro na conta, entre aspas, porque não está despendendo com nada, porque não pode, não está nem comprando nada. As mulheres que costumavam gastar dinheiro com bolsas, roupas, e nada de errado com isso, acho que inclusive merecem, só que não estão fazendo mais do jeito que se fazia. Às vezes até porque não tem acesso mesmo ao shopping, etc. Às vezes até porque talvez tenha havido uma mexida até no grau de importância que tem isso. Tanto faz, o fato é que essas pessoas, um grupo de pessoas, está ansiosa, tá com tensa, vai ranger mais, vai quebrar mais dentes e está com dinheiro para poder resolver. Se ela puder encontrar uma pessoa que mostre para ela
como diminuir as destruições dentárias e não tratar o bruxismo, mas diminuir as consequências do bruxismo, ela vai tratar porque isso é algo essencial. Ele vai pôr como algo essencial porque manter os dentes, as pessoas já sabem que é algo essencial. Com certeza. Então, assim, o recado que a gente queria passar nesse programa era esse, para você aproveitar o seu tempo de todas essas maneiras, né? Para se aperfeiçoar, para treinar e para usar o tempo do seu paciente para aplicar nele o que você está aprendendo. Agora você falou o último ponto, que é o aplicar. O que eu posso dizer é que está muito claro para mim, é muito evidente isso. Se você não estiver acreditando em mim, é bom, você navega aí no meu canal do YouTube, no canal do Instagram, você vai escutar dezenas, eu posso citar centenas de relatos de alunos que já aplicam isso, tá, de forma rotineira, aplicam o estudo que a gente está falando de forma rotineira e melhoraram significativamente a performance de execução. O que significa? Quando você tem um plano a seguir, é assim, ó, o que acontece? Muita gente que tem trauma, tem medo de reabilitar, tem aquela questão de chega na hora da reabilitação, chega na hora do vamos ver, ela não sabe por onde começa, não sabe por onde termina, então ela tem 1000 técnicas na cabeça e na hora não sai nenhuma, porque aí uma é contra a outra e aí fica perdido, tá? Fica perdido. Faz um caso de um jeito, faz o outro caso de outro. Aí você não consegue ter um padrão, um parâmetro. Não é que você vai cada paciente é um, tá? Eu sei disso. Cada dente esculpido é um dente ímpar. Porém, a sua estratégia de planejamento, ela pode ser sim protocolada. É o mesmo raciocínio de quem faz o famoso protocolo Brademach. Os 4 implantes, uma barra e dente acrílico em cima. Isso é um protocolo. Mas os 4 implantes vão ficar tortos, vão ficar em pé, vão ficar mais para frente, mais para trás, se a barra vai ser X, se a barra vai ser Y, se o dente é de tal. Aí você vai individualizar para aquele paciente. Se os 4 implantes vão ficar mais mesalizados, mais estabilizados. Mas o protocolo é 4 implantes, uma barra, dente acrílico. Desse jeito ele garante que o cara não vai usar dentadura nunca mais. Tá. Quando a gente faz seguir o plano, o protocolo, é exatamente a mesma coisa para você diagnosticar e planejar os casos. Então, quando você diagnostica a origem do problema, você vê lá a báscula articular, você vê que a falta de guia está levando movimentos, levando a gerar o mal da odontologia. Tem um podcast que a gente fala sobre mal da odontologia, que são as fossas laterais e dentes posteriores, por exemplo. Tá? Aí, você vê isso acontecendo no articulador, já mata lá na frente, o paciente já confia em você lá na frente. Inclusive, tem uma aluna que a gente conversou ontem, a doutora Adriana Franco, que ela fala, sabe o que ela falou ontem? Que ela põe os meus vídeos que eu tenho no YouTube explicando os músculos para o paciente escutar. Na primeira consulta, vem cá, senta aqui e escuta isso. Aí tem um vídeo curto que eu explico a função dos músculos, e o paciente, nossa, ou seja, a forma como a gente explica lá no nosso canal, nos nossos cursos online, nos gratuitos, até mesmo no pago, é de uma forma que até o paciente consegue entender. E por que eu estou falando isso para você? Para você entender o seguinte, que você mata ali o diagnóstico. Quando você consegue entender isso, cara, você vê claramente o que você precisa fazer, você treina o planejamento. Aí na hora de executar, na hora de passar isso... Você já mata o diagnóstico, quando você mata o diagnóstico, você mata também ali a comunicação com o paciente e a venda do seu planejamento. E aí você faz o planejamento, você domina ele, sabe o que tem que fazer. E de quebra a educação do paciente, né? Ela disse que mostra o vídeo para o paciente, o paciente entende a importância de ter de volta aquelas guias que ele perdeu. E manter, inclusive. E manter, e preservar. Que a prevenção está ligada a esse aspecto. Esse aspecto. E aí, o que a gente pode entender mais ainda? Que quando o paciente passa a ter uma outra visão da odontologia, uma odontologia mais confiável, uma odontologia mais, sabe, que faz sentido. Que tem uma meta a ser alcançada. O próprio paciente entende isso e o profissional que cria esse protocolo de entender o que precisa ser feito, ele passa a executar muito mais rápido, Amanda, porque ele consegue ali identificar por onde ele vai começar.
Marcos, eu acho que quando a gente faz esse tipo de diagnóstico e planejamento, acaba com aquele tratamento que não tem fim. Sabe o paciente pergunta, quando é que vai terminar? E você não sabe onde você quer chegar? Direito, né? Você tem uma ideia, tal, mas aí você começa, faz o implante, depois você faz a coroa, aí faz o provisório, aí você não sabe se aumenta a dimensão, se não aumenta, por que aumentar, quando aumentar. Exato. Então, assim, você seguindo todo esse plano de diagnóstico e planejamento, você tem uma meta a ser cumprida, você sabe onde você vai chegar e você segue isso com objetividade. O paciente entende isso. Só um detalhe aqui, ó. Mais um aqui, eu tô vendo aqui, olha só. O aumento da ansiedade e do suicídio aumentou quase que 17% nos últimos 3 meses. Se você imaginar que isso é muita coisa, né? Não que a gente quer que você fique preocupado. Eu espero que você não esteja querendo suicidar. E se você é um dentista que está desanimado com a profissão, e agora isso é sério, hein? Se você ou se você conhece alguém que está deprimido por conta desses problemas relacionados ao isolamento profissional e social, eu de verdade te convido a participar desses nossos podcasts, porque realmente a base do nosso negócio aqui é mostrar para você uma odontologia que vale a pena, uma odontologia apaixonante, uma odontologia que você controla os processos, uma odontologia onde você tem um começo, um meio e um fim, e esse fim não é um fim em si mesmo, e sim um fim no paciente e nas relações. Então, fica ligado aqui, tá, gente? A gente sabe que os tempos estão diferentes, mas com certeza existe um caminho que você vai poder seguir. Está comprovado, basta você nos permitir te mostrar. Tá? Então, vamos lá. E aproveite, né, se tem algo de bom, assim, que a gente pode aproveitar nesses tempos tão difíceis, é a questão do nosso tempo, usar esse tempo de maneira proveitosa e também quando vocês conhecerem, né, os cursos, o MPPN, o Clube D, vocês vão ver que a gente tem ali não tem isolamento não, né, Marcos? Não, isolamento tem não. A gente tem os grupos de discussão de casos clínicos e são uma fonte de apoio, assim, muito importante para quem está desenvolvendo o método. Bom, gente, então, o que nós vamos fazer, então? Olha só. Eu quero fazer uma proposta para vocês que estão nos escutando, nos assistindo. É o seguinte, se você tiver aí com o tempo disponível, ou não até, se você acha que você não tem tempo, pior ainda, participa aí de um desses nossos eventos que vai acontecer. Seja a Maratona para o Próximo Nível, que a gente está aqui no aquecimento hoje para ele, é um aquecimento que logo vai ter dia 29 agora, de junho, né, isso 2020, eu não sei quando você vai estar escutando, mas eu tenho certeza que esse podcast vai ser atemporal, qualquer época que você estiver escutando isso. Eu espero que essa pandemia tenha diminuído daqui a alguns anos, pelo menos as consequências dela, mas caso a gente esteja vivendo isso nos próximos meses, no próximo ano, eu quero que você entenda que a gente vai te ajudar, tá, a produzir seu tempo melhor com o ensino, vai te ajudar a produzir seu tempo em treinamento, vai te orientar bastante como você executar esses trabalhos de uma forma bem menos traumática, mais eficiente, fazendo com que o paciente poupe tempo por 2 motivos, fazendo melhor, mais rápido, e menos retornos. E menos retrabalho, ou seja, ele vai economizar, o paciente vai economizar tempo por 2 motivos. E ele vai ficar apaixonado por você e vai indicar ele para a família inteira. Natural que ele indique isso para a família inteira. Por quê? Simplesmente porque você está fazendo uma coisa que vale muito, oferecendo para ele tempo. E o tempo não se compra. É isso aí, Marcos. Mais tempo, mais eficiência nos seus tratamentos, né? E menos retornos, mais saúde para o paciente. Isso aí não tem preço. Bom, espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo de agora, nesse episódio, tá? A segunda temporada do nosso podcast. Se você quiser assistir a primeira temporada, acesse aí www.desoclusão.com.br/podcast. Lá, inclusive, você pode pôr seus comentários, você pode mandar mensagem, tá? Porque a gente vai estar recebendo sua sugestão de pauta,
sei lá, sua dica, o que você quiser. Alguma dúvida que você quiser perguntar, dúvida. Sua dúvida pode virar um tema aqui no nosso podcast. Então, basta você acessar, mandar, tá bom? Pra gente tá sendo um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado. E se você gostou e curtiu, primeiro, compartilhe esse áudio, compartilhe esse vídeo aí para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus dentistas, para os seus amigos, para os inimigos também, tá? Não tem problema, compartilhe para ele. Eu tenho certeza que de alguma forma esse material vai ser útil para vocês. Um grande abraço, até o próximo episódio. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau.